Na cervical dela, só tinha falta de mobilidade, né? Tava com a curvatura bem retinha, toda retificada, não tinha curvatura fisiológica ali, né? Então tinha muita falta de mobilidade e as vértebras estavam bem apertadinhas. Mas assim, não tinha característica nenhuma de hérnia de disco, nada disso. Será que esse problema tá só na cervical? Porque, dor na cervical vão o quê? Vão alongar, vão fazer com uma liberação nesses músculos aqui para poder gerar um alívio, né? Porque é músculo tenso, aí fica muito tempo digitando, então vou trabalhar só trapézio, só alongamento, só liberação. E aí que entra o pulo do gato, porque o problema às vezes nem tá na cervical. E aí, qual que é a nota da dor agora no final da nossa investigação? 0? Não tá doendo não, ó, tô mexendo tudo aqui, não tá doendo nada, o que você fez comigo? Falei assim, isso a gente nem começou o tratamento não, tá? Isso eu só te mostrei um pouquinho do que vai ser o nosso tratamento. Sejam todas bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso programa Casos de Físio. E nesse programa nós fazemos o quê? Nós fazemos discussões de casos clínicos reais. E eu ensino nesse programa técnicas de avaliação, raciocínio e tratamento para fisioterapeutas terem mais segurança para poder atender os seus pacientes e já reduzir as dor deles ali em mais de 50% já logo na avaliação, no seu primeiro contato com o seu paciente. Bom, eu sou Rayane Marques, fisioterapeuta, mestre, e hoje, no programa, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um caso clínico muito importante, um caso clínico diferente, que é de uma paciente com dor na cervical, cervicalgia. Então é um caso clínico comum da gente encontrar, mas vocês vão ver que tem uma pitada diferente aqui, que é um caso clínico de dor na cervical, onde essa dor irradiava ali para o braço esquerdo. E aí, presta atenção nisso aqui, a paciente já tinha feito de tudo. Já tinha buscado tratamentos com outras pessoas, já tinham buscado vários outros profissionais, mas ninguém conseguiu resolver o problema dela. Mas eu não vou contar mais, não vou dar mais spoiler sobre esse caso clínico, porque quem vai contar detalhes é a Nath, que tratou essa paciente, que avaliou, então nada melhor do que ela para contar sobre esse caso clínico, essa paciente dela. Bom, muito obrigada, Nath, primeiramente, né, pelo seu sim, por você estar aqui, trazer esse caso clínico para contar para a gente no nosso programa Papo de Físio. Obrigada mesmo pela presença. Gratidão a eu pelo convite, será um prazer mostrar um pouquinho para vocês da nossa prática no dia a dia. Que bom! E aí, Nath, antes da gente começar aqui, conta um pouquinho sobre você para o pessoal. Então, como é que é quando que você formou, como é que você atende, onde você atende? Conta um pouquinho sobre a sua história aqui para o pessoal te conhecer. Agora, no meio do ano, vai fazer 10 anos que eu formei, e hoje eu trabalho com atendimentos domiciliares, atendimentos online, né? E estou mais nessa parte mesmo do particular, tá? E atendo muito paciente de todos os tipos de patologias, aparece desde gestante até idoso para mim, então eu tenho uma gama bem ampla de pacientes aqui no nosso dia a dia. E nem sempre foi assim, né, Nath? Ou já teve os perrengues da vida? E demais, há 4 anos atrás não era assim, né? E veio transformando a partir do momento que eu conheci a CFA. Olha só, e aí vamos entrar agora um pouquinho mais a fundo sobre esse caso clínico, né? E o mais impressionante desse caso é que essa paciente, ela chegou na avaliação com nota 8. Olha só, nível de dor muito alto. Mas conta pra gente, como é que você conheceu essa paciente? Eu fazia parte de um grupo que a gente se encontrava toda sexta-feira. E aí ela apareceu lá e eu sempre via que ela reclamava de dor, ela sempre, né, pediu oração, que era um grupo cristão, então ela pediu oração porque ela tinha muitas dores, a cara sempre triste, uma postura sempre prostrada, sabe? Sempre reclamando muito ali de dor.
E aí comecei a conhecer ela mais a fundo, conversar, expliquei para ela, né, que eu sou fisioterapeuta, o meu método de investigação da causa da dor, não do problema, né, que ela tem ali, e aí que eu conseguiria resolver o problema dela. Só que não foi assim de cara. E toda sexta-feira, olha, e ela com a dor aumentando, tinha vez que ela não estava nem andando direito, né, que tinha dor na coluna inteira. A cervical era o caso, né, pior dela ali, mas ela tinha dor na coluna inteira. E eu falei com ela, olha, eu consigo resolver o seu problema. E ela frustrada, já tentei de tudo, já procurei vários profissionais, já fiz um monte de coisa que, né, que a gente conhece muito bem por aí, que não funciona, né, para tratar nada, infelizmente. E aí ela estava frustrada, ela estava desacreditada. Já fiz tanta coisa, minha filha, não, né? Tá. Eu falei, ela, uma hora eu vou marcar com você. Foi até que um dia ela, não, vamos marcar. Já deixei agendado, né? Lá na hora lá que ela falou, vamos marcar já tal dia ou tal dia. E aí ela já agendou já. Ah, bacana. Então, assim, olha esse detalhe, que assim, é uma realidade, gente, comum. É uma realidade muito comum dos pacientes, que é o quê? Há muito tempo sentindo dor. Isso é o que mais a gente encontra hoje. Paciente que já está há anos sentindo uma dor, já está há anos ali atrapalhando a qualidade de vida dele, a funcionalidade, e que já tentaram de tudo. Então, vira e mexe, a gente encontra um paciente na rua, a gente encontra alguém falando, minha filha, já procurei, já fiz de tudo, já tentei, já fiz tratamento com fisioterapia, já fiz tratamento com não sei o que, e nada resolveu. Então, eles passam a desacreditar. Eles acham que a fisioterapia não vai resolver, que não existe mais solução e que a solução é conviver com aquela dor. Eu atendi uma vez uma paciente que ela escutou isso de um profissional de saúde, um médico, falou com ela assim, você tem que procurar um médico especialista em dor, porque agora você vai ter que aprender a conviver com a sua dor. E quando ela falou isso pra mim, eu falei, que absurdo, né, assim, não tem cabimento um negócio desse. Então é por isso, e é uma responsabilidade muito grande nossa, da nossa parte, quando a gente pega um paciente desse tipo e a gente fala assim, não, eu vou descobrir, eu quero ver o que está acontecendo com você, eu vou investigar e eu vou chegar, eu vou resolver o seu problema. E aí o paciente já vê assim, meio assim, um pé atrás, um na frente, mas ele já começa a ver pelo menos uma luz ali no fim do túnel. Então é uma responsabilidade muito grande pra gente, porque o paciente já chega com medo, já chega frustrado, já chega desacreditado e não acreditando, não confiando em tratamento nenhum, e aí a gente tem que o quê? Mostrar o contrário, mostrar que existe sim uma fisioterapia que resolve, existe sim uma fisioterapia que vai gerar um bom tratamento, um bom resultado, que vai devolver a qualidade de vida para ela, né? Então existem muitos pacientes assim, já fiz de tudo, nada adiantou, não vou tentar mais nenhum aqui. Mas quando o paciente ele percebe que existe um raciocínio clínico assertivo na fisioterapeuta, que existe uma lógica, que existe uma segurança naquilo que você está falando, ele começa a confiar na gente, ele começa a dar um voto de confiança. E foi o que a paciente dela fez. Depois de tantos anos sentindo dor e falando, eu vou agendar, vou agendar, vou agendar. E a Natália com aquela segurança, não, eu consigo resolver, vamos agendar, eu vou ver o que está acontecendo, vamos lá e tal. Ela pegou e falou, não, vou dar um voto de confiança para ela. Eu vou marcar essa avaliação aqui. Foi o que ela fez. Então, a segurança, ela não é só pra gente. A gente não tem que estar só seguro para fazer as condutas, para avaliar e descobrir o que o paciente tem. Essa segurança, a gente também tem que passar para o paciente. É fundamental ele sentir segurança no que a gente está falando, no que a gente está fazendo, né? Isso é, assim, o principal. A segurança vem da nossa atitude, da nossa forma como a gente vai falar, da forma como a gente está conduzindo aquele caso. Desde o oi até partir para o momento ali da avaliação. E aí, então, vocês agendaram a avaliação, foram para essa avaliação. E qual foi a queixa principal, assim, que ela apresentou, que ela te contou nessa avaliação? Então, ela falou assim que o que mais incomodava ela era a dor na região do pescoço, na cervical,
e que irradiava para os 2 braços, só que mais para o lado esquerdo, ia até ela na mão. E pegava, tinha dormência, né? E aquela dor ficava andando, incomodando ela ali. E aquilo estava extremo, porque ela trabalha com computador, ela trabalha sentada, e aí ela precisa ali, né, de estar ativa o tempo todo ali, e aquilo incomodava muito ela, e ela não aguentava mais conviver com aquela dor, que ela sentia essa região toda aqui toda travada, muita dor. Uhum. E aí, nesse momento, ela falou para você que a nota da dor dela era... Era 8. Era Aí eu 8. mostrei, né, eu mostrei a escala para ela, e mostrei os rostinhos, né, ela foi, analisou, e era bem alta a dor, nota 8, olha só, de 0 a 10 ser 8, né? Muito Aí ela, alta. minha filha, eu só não aguento mais mesmo porque eu tenho que ir. Eu não posso deixar de ir trabalhar, porque tá muito alta, né? Sim. Graças a Deus eu não deixo de ir, né? Mas eu não tô conseguindo mais e vai ter uma hora que eu não vou aguentar mais. Então tava bem alta essa dor dela no início da investigação. E o trabalho dela, né, sentada na frente do computador, então assim, tensiona mais ainda, né? Vai gerando mais dor. Mas olha só que ponto importante aqui, que eu quero destacar se a fisioterapeuta que for avaliar essa paciente focar só na cervical, ela vai só focar na cervical, vai fazer alguma técnica e o paciente vai continuar no mesmo lugar. Então, muitas vezes a fisio só olha para a cervical, para o local, igual ela falou, minha dor maior é aqui que irradia para o braço. E aí que entra um diferencial. A gente tem que saber interpretar os sinais que o corpo mostra. A gente tem que saber investigar não só a cervical, mas todas as estruturas adjacentes dessa paciente. Para a gente poder descobrir exatamente, será que esse problema está só na cervical? Porque, dor na cervical vão o quê? Vão alongar, vão fazer uma liberação nesses músculos aqui para poder gerar um alívio, né? Porque é músculo tenso, aí fica muito tempo digitando, então vou trabalhar só trapézio, só alongamento, só liberação. E aí que entra o pulo do gato, porque o problema às vezes nem tá na cervical, né? Nem tá ali. Então, é isso que a gente tem que ter. Pegar esse fio da meada aqui, pegar esse sentido de, se o problema é num lugar, eu preciso investigar todos os lugares, todas as articulações adjacentes para poder descobrir exatamente aonde está o problema da minha paciente, aonde está exatamente tudo que está gerando essa dor dela, porque a dor irradiada no braço não é simplesmente uma dor irradiada, podia ser ali também um problema cardíaco, ela podia estar infartando, braço esquerdo, e aí vem a segurança da fisio em avaliar e falar, não tem nada de coração aqui não, é isso, é aquilo, o caminho vai ser outro, pode ser perda de mobilidade, enfim, pode ser várias causas. E aí durante a sua investigação, antes de você ir para essa investigação, para essa avaliação, Nath, como é que você estava se sentindo? Eu estava me sentindo super segura e eu tinha certeza que eu ia aliviar a dor dela. Isso daí tranquilo, e já era tratamento fechado. Você já estava convicta disso? Que você ia certeza, resolver? Já sabia, mais uma paciente, já tinha até agendado o horário dela da semana. Já vou deixar esses marcado. horários aqui agendados, vou falar com ela, eu posso esses horários aqui. Já tenha certeza. Isso é bom demais. A gente vai para avaliação já sabendo assim, eu vou resolver, eu vou aliviar. Já é mais uma paciente, já é mais um plano de tratamento fechado. Com certeza, Muito bom, muito bom. Isso é um caso de fisioterapeuta segura, que sabe assim, eu vou colocar na minha agenda, eu vou avaliar porque eu sei que vai dar, eu vou fechar o tratamento aqui. A gente vai encontrar uma solução, eu vou chegar no final e vou resolver o problema dela. Isso é uma fisioterapeuta segura, responsável, que tem responsabilidade em lá, segurança, confiança em agendar essa avaliação. E aí, bora, o que você encontrou nessa avaliação dessa paciente? Na cervical dela, só tinha falta de mobilidade, né? Estava com a curvatura bem retinha, toda retificada, não tinha curvatura fisiológica ali, né? Então tinha muita falta de mobilidade
e as vértebras estavam bem apertadinhas. Mas, assim, não tinha característica nenhuma de hérnia de disco, nada disso. E aí, na cervical mesmo, você vê, eu só encontrei isso. Olha, só isso. Só isso, na cervical. E aí passa assim, é tensão. Se eu fosse olhar só a cervical, ia ficar só na tensão, né? Mas e aí, o que você encontrou? Aí eu fui descendo, né? Fui vendo a questão dos ombros, né? Olhei os braços como um todo e descobri várias alterações. A primeira delas foi a compreensão de nervo, do nervo mediano, do nervo ulnar e do nervo radial, nos 2 braços. Então, ela estava com uma compreensão grande nos 3 nervos dos 2 lados. Além disso, ela tinha 2 tipos de lesão no ombro, né? As mais gritantes, que eram o quê? Tendinite do supraespinhal e a lesão no tendão do infraespinhal. Além do mais, tinha alteração do arco coracoacromial ali, né? Então, ela estava com essa limitação no ombro e com essas alterações. Então, estava limitando a amplitude de movimento dela toda. Além das escápulas estarem todas agarradinhas, clavículas totalmente sem movimento, estava epicondilite medial e lateral, olha só. E estava comprimindo lá, né, no túnel do carpo também, no nervo mediano. Estava com a síndrome de Decker-Weis, olha só. Então, ela tinha um monte de coisa ali, né, mas o mais gritante era essa compressão dos nervos. Olha só. Então, olha que... Oi? E cheia de dor, olha só. Também olha quanta coisa. Aí, se a gente foca só na cervical, não melhora. Não melhora, porque olha um monte de causas, um monte de consequência. E aí, qual é a articulação principal, o local principal que está gritando? Cervical. Mas olha um monte de alterações que tem nas articulações, que a gente chama de articulações adjacentes. Ombro, cotovelo, punho, dedos e mão. Então, é preciso ter esse olhar amplo, é preciso saber investigar todas essas articulações, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A Nath não olhou só o local, só para o lugar da dor, onde a paciente relatou. Ela começou a interpretar o corpo da paciente como um todo. Ela investigou o corpo da paciente como um todo. Isso é como um efeito dominó. Então, às vezes, o paciente aponta o local onde está doendo. Eu sinto dor aqui. Mas o corpo inteiro, ele já começou a ter compensações. Então, às vezes, onde ele está relatando a dor, nem tem problema nenhum. Às vezes, é uma dor referida. Está referindo ali, mas o problema está lá no cotovelo. O problema está lá no punho e aí está sentindo a dor lá no ombro. Ou o problema está na cervical, o problema está na escápula e ele não fala que nada, não sente dor nenhuma na cervical, só no ombro, mas é uma dor referida. O problema mesmo vai estar na cervical. Então essa é a importância da gente saber fazer essa investigação, saber analisar as estruturas de forma correta, aplicar os testes corretos, analisar os resultados deles, fazer uma boa anamnese. Então isso tudo vem, é aqui que começa a segurança da fisioterapeuta. Ela começa muito antes de você passar um exercício de abdução, de fortalecimento, né? O passar o exercício é a parte mais fácil. Agora, o que está por trás, escolher o exercício certo, escolher a conduta certa, é isso que traz resultado, é isso que faz diferença. E para escolher o exercício certo, a conduta certa, a gente precisa saber investigar, precisa dar um passo atrás, precisa saber avaliar esse paciente. Esse é o ponto principal, a gente descobrir essas causas. Então, em toda dor, eu sempre falo isso, a dor, seja uma dor no ombro, na cervical, na lombar, no joelho, toda dor, ela não tem um fator só, não tem uma causa só. Toda dor, ela é multifatorial. Existem vários fatores, várias alterações que estão desalinhadas, várias estruturas do corpo que estão desalinhadas, que em conjunto vão gerando, vão aumentando, alimentando esse local onde a pessoa cita que dói. E é aí que entra o destaque. É você descobrir essas causas. É você saber
linkar ali, colocar, descobrir todas elas para poder vir tratando uma por uma, que aí você tem o resultado por completo. Caso contrário, se você não sabe descobrir essas causas, se você não sabe tratar uma por uma, o paciente não melhora por completo. Aí a gente tem uma paciente assim, que é essa que procurou a Natália, que já tinha feito o tratamento antes e não tinha resolvido, que a dor dela fica indo e vindo, nada melhora, um nível de dor altíssimo, né, de acordo com a escala visual analógica, que é nível 8. Então ela fica nessa, desacreditada, sem resultado, sentindo muita dor. Por quê? Não trataram as causas raiz desse problema, né? Bom, e aí o início da dor dela era 8, né, muito alto. E por que a gente faz essa pergunta no início? Por que a gente pergunta no método RAM? Por que a gente pergunta o nível de dor da paciente no início da avaliação? Qual que é a mágica? Porque no final a gente vai aplicar técnicas em cima dessas causas para aliviar a dor dela. Então você vai ter um comparativo ali na cara da paciente. Início você estava com 8. No final, você está agora como, paciente? Depois de avaliar, depois de descobrir as causas raiz, você vai aplicar uma amostra matadora. E o objetivo das amostras, e que tem esse resultado em todo o paciente, é aliviar a dor. Então, é um argumento que você já tem. Se eu conseguir aliviar a sua dor aqui, com 5 minutos, e nem é o tratamento, nem comecei a tratar. Então, é por isso que a gente pergunta o nível de dor dela no início, porque no final da avaliação, aplicando as técnicas certas, a gente consegue reduzir. Então, já é um argumento que você tem de que o seu tratamento vai ser diferente do que ela já teve, né, do que ela já passou antigamente. Isso aí faz muita diferença. E aí, Nath, depois da avaliação, então, depois de você descobrir as causas, quais foram as amostras matadoras que você aplicou nessa paciente? Eu comecei com a mobilização dos nervos, né, para tirar essa dor intensa ali, e trabalhei também com as mobilizações, principalmente dos ombros, clavículas e escápulas, nessa região. Mobilizei também, né, os cotovelos, o punho também, né, o carpo todinho ali, e aí foi assim, rapidinho, nem 5 minutos direito de mobilização. Uhum. E assim, vocês percebem, gente, que não foi exercício aleatório. Vou passar aqui um exercício para ela mexer o pescoço. Eu vou fazer aqui uma liberação desses paravertebrais cervicais. Não foi exercício aleatório. Ela foi em cima do que ela encontrou. Então, ela encontrou pensamento neural, ela encontrou que estava ali irradiando, porque os 3 nervos, né, do membro superior dela estavam sendo pinçados. Então, ela foi lá e aplicou, né, a técnica certa. Então, primeiro veio o raciocínio clínico certo, depois a melhor técnica pro caso da paciente, e o resultado é esse: segurança de verdade. Então, isso aqui também a gente tem que colocar muito na nossa cabeça, né, Nath? Não adianta eu fazer exercício por fazer. Não adianta eu querer aplicar ou tratar todo o paciente da mesma forma. Então, por exemplo, a minha dor na cervical que irradia para o braço esquerdo vai ter a causa diferente da dor da Nath na cervical que irradia para o braço esquerdo. Às vezes eu não vou ter pensamento de nervo nenhum. A Nath vai ter pensamento dos 3. Então é por isso que a gente tem que saber fazer essa boa investigação. Porque é assim também que a gente vai construir o quê? Uma carreira ali de sucesso. Uma agenda cheia por causa de indicações, ainda vamos falar sobre isso. Mas é a partir do resultado. O paciente quer resultado. O paciente não quer diploma pregado na parede, não. O paciente não quer saber se você formou em A, B ou C. Ele não quer saber onde você formou, que curso você fez. Ele quer resultado. Você mostrou o resultado para ele, acabou. Aí você vira rei para ele. Aí vai ser Deus no céu e você na terra para esse paciente, porque ele quer isso. Ele quer resultado. E é isso que nós temos que empenhar para fazer, para entregar. Resultado. Mas o resultado, ele só vem
de uma boa avaliação. Não tem como entregar resultado sem saber avaliar. Bom, depois de você ter, então, avaliado, investigado todas as causas da dor da sua paciente, ter descoberto aí tudo que estava gerando essa dor, aplicado as melhores técnicas, né? Então, fez um raciocínio clínico, aplicou as melhores técnicas, as melhores intervenções. Qual foi, como ficou essa paciente? Como é que ela saiu da sua avaliação? Olha, assim, né, porque eu não consegui gravar a carinha, né, mas se eu pudesse gravar a carinha da pessoa, de uma sensação, o que você fez aqui? E aí, qual que é a nota da dor agora no final da nossa investigação? 0? Não tá doendo não, tô mexendo tudo aqui, não tá doendo nada, o que você fez comigo? Falei assim, isso, a gente nem começou o tratamento não, tá? Isso eu só te mostrei um pouquinho do que vai ser o nosso tratamento. Ela ficou assim, maravilhada. Ela, nossa, eu nunca imaginava que eu poderia ficar com alívio dessa dor que me incomoda há anos. E assim, uma gratidão imensa, sabe? Assim, não tem explicação, não. É uma gratidão imensa. Nem ela estava acreditando, nem né? Ela, você... nem ela. Eu falei assim, eu já sabia. Tipo assim, não é novidade. Pois é. Aí tinha uma outra lá, eu vou contar pra fulana. Ai, que bom. Desse jeito. Então ela ficou zerada. 0. 0 dor. De 8 foi para 0. De 8 para 0 dor. 0. Gente, então assim, só imagina aí, a Natália tentou retratar aqui, contar um pouquinho como é que foi a cara dela, mas só imagina o impacto emocional dessa paciente. A gente consegue já visualizar, porque uma paciente que já tinha tentado de tudo, uma paciente que já estava ali desacreditada, já achando que ia ter que acostumar com a dor, ela saiu da avaliação, não é nem o tratamento, não foi nem 10 sessões não, gente. Isso aqui é a avaliação. Avaliação. Eu vou repetir, não foram 10 sessões para ter esse resultado. É 5 minutos de técnica, porque o momento de avaliar é a hora de avaliar, né? Só que a gente não vai deixar o paciente sair da avaliação com dor. Aí ela foi, aplicou lá as técnicas certas e o paciente saiu 0 dor. Né? É aqui que o paciente começa a acreditar no tratamento. É aqui que ele começa a dar um voto de confiança para a fisioterapia. E é exatamente esse tipo de resultado que faz a fisioterapia começar a destrinchar. É que faz nós sermos valorizados. Então a valorização não fica esperando de conselho, não, né? O Crefito não faz nada, não. É você que tem que fazer. Os resultados vêm nosso, né? A gente não precisa esperar o outro querer valorizar a gente para a gente ser valorizada. Isso começa com os nossos resultados. É isso que faz o paciente valorizar a fisioterapia, o paciente começar a enxergar a gente com outros olhos, começar a ver que realmente nós conseguimos resolver o problema. Isso é o principal, né? É muito bom. Que coisa boa. E hoje, como é que ela tá? Olha, minha filha, eu falei assim com ela, você precisa de ir pra academia. Não vou pra academia, não. Vou não, que eu não gosto, que não sei o quê. E aí, né, durante os tratamentos, eu fui explicando para ela, fui ensinando ela, e ela foi aprendendo a perceber o corpo, né? E ela foi entendendo tudo que eu fazia para ela, eu explicava por que eu estava fazendo aquilo, que não era de trás da orelha, não era um exercício aleatório, né? Expliquei tudo ali para ela. Hoje, gente, ela já está indo para academia, tá? Ela já criou esse hábito, ela está com a qualidade de vida assim mudada, 0 dor em tudo, ela já sabe se cuidar, e ela falou para mim, olha, eu nunca imaginava que eu ia viver sem dor, ia ter uma qualidade de vida dessa. Eu agradeço muito a Deus por ter mandado você para mim, você foi um anjo que apareceu na minha vida, olha onde que eu tô hoje. Aí agora eu tô dando alta supervisionada, e aí ela começou a academia, eu falei com ela, daqui a pouco tem a reavaliação, né, ainda nem fez a reavaliação não, porque, né, ainda não deu o tempo certo da reavaliação dela não. Vou fazer a sua reavaliação, você vai ver o que a gente ganhou, porque eu tô doida para mostrar para ela, né, em números, como que ficou essa reavaliação. E aí ela, não, a minha filha já vai fazer com você,
A família dela não é daqui da cidade. Ela quer que eu vou na cidade dela atender os pais. E não tem como atender online porque são idosos, não tem essa destreza, né, com as redes sociais. Aí quer que eu vou lá atender os pais dela. E a filha dela ela falou, ó, quando minha filha vier, você vai avaliar ela. Olha só. A indicação. Né? A indicação. Ela, eu tô falando para todo mundo, Olha que gratidão. Com certeza, né? Então, agora te indica até na fila do pão. Exatamente. Porque achou alguém que resolve, alguém que entende. Né? E assim, o nosso objetivo, o objetivo nunca foi só tirar a dor, eliminar a dor. Era devolver a qualidade de vida para essa paciente. Né? Devolver a vontade de fazer as coisas, porque sentir dor, a gente fica desanimada, entra numa depressão. Então, quando a fisioterapeuta ela entende a lógica da dor, ela não só muda os sintomas, ela não só alivia os sintomas, ela muda a vida inteira do paciente, ela muda o paciente por completo. É isso aí que tem que entrar na nossa cabeça, é isso que vai fazer você ser mais valorizada, ter uma agenda cheia, conquistar essa estabilidade, né, dentro da fisioterapia. E muita fisioterapeuta acredita, tem um mito, existe um mito que nós vamos quebrar esse mito, é que precisa-se de anos de experiência para poder gerar resultado, para poder ter segurança no tratamento. Eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter anos de formada, eu tenho que fazer pós-graduação, não é nada disso. Na verdade, a segurança clínica, a segurança de avaliar, de tratar os pacientes, ela vem de onde? Da capacidade de você interpretar o que o corpo do paciente está te mostrando. A partir do momento que você consegue entender a lógica da dor, interpretar o que aquela dor representa, quais são as articulações, as alterações musculoesqueléticas que esse paciente tem, que está interferindo nessa dor, quando você consegue interpretar, entender isso, acabou. A sua segurança nasce. E independe de tempo de formado. Você pode ter um dia de formado, você pode ter 1 ano, 5 anos, 10, 20, 30 anos de formado. Quando você entende isso, ou você pode ainda estar na faculdade, pode estar no estágio. Quando você entende isso, você vira a chave, a sua segurança nasce, né? E funcionou para mim, funcionou para a Nath, funcionou para centenas de fisioterapeutas que estão aqui dentro, né, da CFA, e vai funcionar para você também. Então é só você virar essa chave para poder entender a lógica da dor do seu paciente. Bom, Nath, que felicidade em escutar a evolução da sua paciente, em ver o seu resultado. Muito obrigada por você ter compartilhado esse caso clínico aqui com a gente no nosso programa Casos de Físio. Obrigada a todos vocês pela audiência. Não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. Nath, obrigada de coração pela participação. Gratidão eu pela oportunidade, né? Dá vontade de falar de todos os pacientes, mas aí a gente ficava aqui o ano inteiro falando de paciente, porque é muito resultado top, né? É muita qualidade de vida que a gente devolve para cada um, que Deus permite chegar até nós. Amém. Show de bola. Parabéns, um beijo, pessoal, e nos encontramos aqui no nosso próximo episódio do Caso de Físio. Até lá. Beijo grande. Bora ser seguras. Tchau, Nath. Com Deus. Tchau, tchau. Com Deus.